e ver o quanto a obra dele é maravilhosa, né? Quanto ele tem para cada um de nós. Porque é uma promessa. Amém? Mas antes da gente ir para a palavra, eu falei de mim, mas eu queria conhecer. Tem alguém vindo pela primeira vez hoje aqui? Tem? Glória a Deus pela vida de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Essa igreja é a igreja do Senhor. É a Ohana. Ohana significa família, né, em havaiano. E se sinta abraçado por essa comunidade que tem feito tanta diferença em muitas vidas e muitas famílias. Amém? Então vamos à palavra. Tá com o Jean aí, ó, comer pizza no final do culto, ó. Já foi lançada a missão, glória a Deus. Então, estamos falando de família bendita, né? E você sabe o que é uma família bendita? Família bendita é uma família que se baseia na fé e no amor. Amém. A fé é a palavra e o amor Jesus. É nisso que se baseia uma família bendita. É uma família que entende que todo o governo e a confiança estão em Jesus, na sua palavra. Tem um salmo, que agora eu chamo lá o nosso irmão Duda, para nos conectar nisso que a gente explanou aqui, que é o Salmo 121:1, que diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aí, tá bom, irmão? É nisso que se baseia a família bendita. Olhar para o alto, olhar para os montes, olhar para o Senhor. E aí, daqui a pouco eu vou trazer alguns salmos que muitas vezes parece que ele traz uma pessoa. Mas uma pessoa, muitas vezes, é o que orquestra a família, é o sacerdote, aquele que precisa da palavra. Então tem palavras que vão vir que não vão falar de um todo, mas um representa o todo. Se a gente pensar se um representa o todo, a gente lembra de Jesus. Jesus representa o todo. Ele é o grande maestro dessa família que a gente vive, né? Que nós somos a família do Senhor, nós somos essa família bendita. Mas eu tenho mais perguntas para você aqui nessa noite, que diz assim: e você, como entende família bendita? Guarda aí. Como estão as coisas na sua casa? Como está o seu relacionamento com a sua esposa? Como está o seu relacionamento com os seus filhos? Como está o seu relacionamento com Deus? Que essa é a base de todas essas perguntas que a gente fez. E é nisso que a gente vem conectar. Porque a gente falou família bendita, e família bendita fala de fé e amor, então preciso ter harmonia. Eu não posso trazer uma explanação de família bendita e não olhar para minha casa e perguntar como está a minha casa, como eu estou me comportando e como eu estou vivendo as questões com a minha família. Eu estou sendo um bom marido? Né? Aí vem essas perguntas que eu preciso refletir. Muitas vezes a gente está no dia a dia, no corre, né? E não se liga nessas questões. E ser família bendita, estar na fé, nos traz para a possibilidade de percebermos isso. Porque a família bendita e o homem da fé é aquele que busca a palavra. O que busca a palavra, ele precisa meditar. E o que medita, ele consegue perceber isso. Porque o Senhor vai revelar isso para ele. Precisa ajustar aqui, precisa ajustar ali. E quem aqui não precisa de ajuste? Eu sou um cara que precisa de ajuste frequente. Eu acordo, já começo a observar alguns movimentos, as emoções. E como eu faço para me mexer? Eu preciso olhar para o monte.
Eu preciso levantar a minha fé para o Senhor. Porque senão eu volto, o velho homem que se sentia pequeno, diminuído, começa a querer operar, começa a querer... E não, esse tem que calar. Para a voz que governa a família, falar que é Jesus, a família bendita, que tem o governo do Senhor. Não sou eu que tenho o governo. Eu tenho a responsabilidade, mas o governo é dele. Vamos, olha para a palavra, o que a palavra fala. Eu botei esse tablet, a letra está pequenininha, eu tinha que ter trazido. Mas vamos lá, né, Senhor? Abre os olhos, olhos de fogo. Diz, mas ele cresce aqui, ó, cara. Tecnologia, irmão. Vamos lá, Gênesis 1. Diz assim, ó. E criou Deus o homem, Gênesis 1, 27. A sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E sujeitai-a. E aí pula direto lá para o 31. Porque aí fala sobre outras coisas aqui, mas a gente vai lá que fala o seguinte, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito. Não era bom não, era muito bom. E nós estamos nisso, muito bom. Deus olha para a gente, para a criação dele, e fala, é muito bom o que eu fiz. E a gente muitas vezes não percebe isso. A gente esquece disso. Por quê? Porque na real eu não tenho relacionamento com o Senhor para eu estar lembrando disso. Para ter isso entronizado no meu coração e ter convicção de quem eu sou, de quem eu vim. E é isso, a família bendita, a convicção de onde que a gente veio. Mas vamos agora para um outro momento. Na palavra novamente, Gênesis 12, 3. No final do versículo, só o finalzinho lá do versículo, que diz assim, o Senhor diz a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus falou para que a família de Abraão fosse abençoada, mas também todas as outras famílias seriam abençoadas a partir daquela promessa. Mas precisamos conectar essa promessa lá no que Paulo nos ensina, que está lá em Gálatas 3, 29. Porque aqui era o Senhor com Abraão. E aqui traz referente a essa descendência, a essa promessa, que os descendentes de Abraão também seriam abençoados, como Abraão foi abençoado. E diz assim, e sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros conforme aquela promessa que a gente falou agora. Então, a partir de Cristo, nós podemos viver essa promessa de viver uma vida abençoada. Amém. Somos abençoados, somos benditos. E isso vem a palavra do próprio Senhor para as nossas vidas. Mas eu tenho lido sobre isso? Eu tenho entronizado na palavra para ter essa convicção? Porque senão... outras palavras estão entrando, estão me governando. Porque é bem assim, irmão. O que governa é o que está dentro. O externo quer te conduzir, quer te levar, quer te ludibriar. Mas o Senhor, Ele tem uma palavra, Ele tem promessas. E a família bendita é cheia de promessas. Amém. Eu só tenho que pegar isso.
Eu só tenho que crer nisso. A palavra fala do crer. O homem que crer, ele tem todas as coisas. E você, meu irmão, você crê nisso? Você crê que a base é Cristo, que a base é a palavra de Cristo para todas as coisas? Porque se quer viver essa promessa, precisa se posicionar quanto a isso. Porque senão, infelizmente, não vive a promessa. Já está derramado, já está à disposição, mas muitas vezes eu não consigo pegar porque eu não entendi, porque eu não me permiti, porque eu não quero entender. Eu escolhi não entender, eu escolhi ficar cego e mudo, mas o Senhor veio para tirar essa cegueira, para nos curar dessa mentira e para nos levar ao princípio de todas as coisas, que somos famílias benditas. Porque senão, cara, eu vou ser um pai tosco dentro da minha casa. Os meus filhos vão governar as minhas emoções. Tudo vai me irritar e eu não vou ter a habilidade para poder ministrar ele. Ministrar um jovem de 14 anos, um outro de 4 anos e uma guriazinha indo para 3 anos. E não é simples, 3 ao mesmo tempo. Muitas vezes eu trabalho em casa e quero trabalhar. E eu preciso... Senhor, como? E o Senhor vem trazendo essa habilidade, porque eu não tenho essa habilidade. Eu sou um cara irritado. Fácil muitas vezes de me irritar. Mas eu tenho percebido o Senhor fazendo a diferença. Porque essa é a minha oração. Essa é a minha procura hoje. É essa palavra da família bendita que eu seguro firme e não aceito mais. Porque se eu sou de Cristo, e Cristo fala que a gente é abençoado, que a gente aqui vai ter, né, uma vida em abundância, eu não posso comer flagelo, eu não posso comer migalha. Porque quem joga migalha é o inimigo, não é o Senhor. O Senhor coloca uma mesa. Ele pega aqueles improváveis e coloca na mesa para comer com ele. Tem lá Mefibosete, várias histórias de improváveis. Eu sou um improvável. Vivi uma vida mundana, perdido, sem conexão, sem uma referência de pai para ajudar, uma família cristã para empurrar. Não. De repente, no meio do turbilhão das minhas emoções, das minhas tentativas, eu vi uma porta aberta e falei, aquela é a minha última esperança. E ali, quando eu cheguei, eu lembro exatamente do meu sentimento. Achei a minha casa. 40 anos peleando, desgovernado pelo mundo. E a partir disso, tem uma restauração, existe uma reestruturação, existe uma caminhada para transformar. Aí vem o Evangelho e ajeita o desajeitado. E aí eu posso hoje desfrutar, olhar para os meus filhos e agradecer. E contemplar o Senhor, porque o Senhor é bom. Aí os meus olhos começam a ver coisas diferentes. E aí como o meu coração se enche de gratidão por aquilo. Mas eu preciso fazer mais uma pergunta. Vamos lá. Eu gosto de fazer pergunta. Você já sabe qual é o seu propósito nessa terra? Algo que a gente falou ali na reunião dos homens, um pouquinho do sacerdócio. Alguém sabe qual é o seu propósito aqui? Existem muitas possibilidades. Glória a Deus. Existem muitas possibilidades, e enfim, mas uma coisa eu posso garantir para cada um aqui e para mim mesmo. Antes de pensar em qualquer coisa, de ser um grande profissional, de ser um grande médico, um evangelista, um pregador, pastor, apóstolo,
se não buscar se tornar um sacerdote, isso aos homens, e uma coluna às mulheres em seu lar, tudo será em vão. Porque se o principal plano do Senhor é a família, o que adianta eu ser um baita cara na rua se eu não consigo ser um cara em casa? E é isso que eu tenho, é isso que o Senhor tem me ministrado nesses tempos, a partir da minha vida para Ohana e a partir de entender essa palavra do que é a família. Porque até então eu lutava com outros propósitos, outras pegadas, outras guerras, mas o que adiantava eu botar uma luva e ir lá para fora, lutar com os demônios e o que for, levantar o cara de 3 metros e tudo, e tá perdendo em casa. E tá perdendo em casa. Não adiantava. E esse é o meu exercício diário, não perder em casa. Porque em casa eu perco para mim mesmo. Porque em casa eu tomo a decisão, ou eu sou família bendita, ou não sou. É uma responsabilidade minha comigo e com o Senhor que me deu um propósito. Toma aí, filhão, uma família. A palavra diz que os filhos são as bênçãos, né? E aí, recebi um monte de bênçãos, o que eu vou fazer? Senhor, não sei o que fazer, me ajuda, me dá uma mão, cara. Mas eu preciso aprender a fazer esse movimento de pedir ajuda, cara. Porque o nosso Senhor, Ele não é tardio em querer ajudar, Ele é para ontem. Ele é o Deus que nos ajuda, Ele é o Deus que nos guarda. Da onde vem o meu socorro? Eu olho para os montes e ativo a minha fé. Eu olho para os montes e lembro e estou conectado nele. E é um movimento que eu preciso fazer diariamente. Para o meu trabalho, para tantas questões, cara. Porque se eu olhar mesmo para o meu coração, para as minhas emoções, eu perco, cara. Que eu tenho as minhas fragilidades, tenho as minhas insuficiências, e eu admiti elas. E como ficou mais fácil? Senhor, essa aqui, ó, não sei, me dá a mão. E aí vem. Mas no final, sabe, eu cheguei à conclusão, eu peço mão para Ele em tudo, cara, que eu não sei fazer nada direito, eu vou me perdendo, irmão. Mas que não é que eu não sei fazer, é que eu entendi que Ele faz muito melhor do que eu. Então eu vou fazer por quê? Se eu tenho Deus que é o cara que só faz o gol. E a gente falou sobre coluna, sobre sacerdote e tal. E quem são os sacerdotes e as colunas? Sacerdotes são os representantes de Deus, ser luz em meias trevas, conhecedor da palavra, agora que conduz sua família a Cristo. E as colunas, quando a gente fala da mulher, edificam sua casa, estrutura principal, suporte para o homem a todo tempo. Também conhecedora da palavra e conduz sua família também a Cristo. Esse seria o sacerdote e a coluna. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, meu irmão. Muitas vezes queremos fazer isso e aquilo, projetos mirabolantes, mas não conseguimos dar conta das nossas tarefas de casa que o Senhor nos deu. Não, muitas vezes queremos fazer isso e aquilo, projetos mirabolantes, mas não conseguimos dar conta das tarefas que o Senhor nos deu. É preciso parar e refletir sobre o que estamos vivendo na nossa casa, se realmente somos bons pais, maridos, esposas, filhos. Preciso parar, cara. Para, Luiz. Eu sou um cara que volta e meia, se eu pilhar, eu fico muito ansioso, começo a tomar um monte de café, que eu preciso abrir aquela empresa, fazer aquilo, e no final eu não faço nada, me perco no meio das minhas tarefas. Aí me atrapalho, e me agonio. E aí como eu paro, e olho para os montes, e ali eu acho o meu socorro, e acalma meu coração,
e aí mostra as portas, me mostra o caminho, e assim eu vou indo. Isso é o Evangelho de Cristo. Cristo nos ensina a parar e meditar. Vamos ver o que diz em Salmos 1. Bem ali no iniciozinho, 1 e 2 e 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse é o homem que medita na lei do Senhor, é o homem que busca a palavra do Senhor. Ele vai dar fruto, ele vai prosperar. Não tem matemática, mas o prosperar aqui é algo profundo, porque muitas vezes o cara prospera, então esse é o caminho, vou ganhar um monte de... Não, prosperar, que a palavra fala, é o prosperar espiritual, de ter paz, para fazer todas as coisas, para fazer como Paulo, que sabia viver tanto na abundância, como na escassez, como lá no alto com muito. Ele sabia, e não perdia a conexão com o Senhor, com o Pai. Isso é para nós e nossa família. Vamos meditar então em uma parábola de Jesus. Está lá em Mateus 7. Essas são palavras da conclusão do Sermão do Monte, quando Jesus ensina a seus discípulos a seguinte parábola. 7:24, irmão. Perdão. Portanto, quem ouve... vamos para cá. Todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E cai a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram um ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mais 2. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram um ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Glória a Deus. Forte isso aqui, né? Eu preciso viver a palavra. Eu preciso estudar e viver essa palavra. Eu preciso levar essa palavra para minha casa. Algumas reflexões que podemos fazer a partir desta parábola são: a palavra de Deus deve ser vivida e praticada, não apenas lida ou ouvida. Precisamos aprender a amar como Cristo nos amou. Praticar o amor começa nas nossas casas. A família é o grande barato do Senhor para a gente crescer como homens e mulheres. Aprendendo a amar as diferenças, aprendendo a amar ali. Porque tem coisa que o cara não quer viver. E precisa ser sacerdote. Precisa ir para a cruz. Preciso deixar o meu entendimento e os meus desejos particulares em pró do todo. Das 3 crianças, da esposa. Porque de vez em quando o cara escuta uma coisa da esposa e não curtiu, desceu 10 quadrados, aí já vem aquela ira e quer falar, e de vez em quando fala.
mas eu preciso pedir o perdão. Eu preciso buscar a palavra e ter atitude na minha casa quanto a isso. Para poder viver a família bendita. Família bendita é isso, meu irmão. Vai para a cruz como homem ou vai para a cruz como coluna. E viva por eles. Muitas vezes não gostando. Mas o chamado e o propósito que nos foi conectado é maior do que todas essas coisas. Segundo, Cristo é a rocha, a base de tudo, a base da nossa família. Entregar o governo a Jesus, buscando na sua palavra direção para as circunstâncias que venham surgir. Porque a vida, ela é instável, a vida em si, né? Daqui a pouco o cara está vivendo um auge, daqui a pouco está vivendo a escassez. E como eu vou viver assim? Eu preciso do governo, do Senhor, porque as minhas emoções muitas vezes não sabem lidar com uma perda, com uma questão. E aí? Tem uma coisa que eu falo que é forte. Volta e meia. E se acontece alguma coisa com um dos meus pequenos? Como vai reagir meu coração? E eu estou sujeito a isso, como qualquer homem ou mulher que tenha filhos ou filhas. Não tem jeito. Mas ninguém está preparado para uma situação adversa assim, que vem um vento contrário tão forte. Mas eu não sei. Mas eu falo, Senhor, me sustenta em todas as coisas. Por favor. E peço para Ele me livrar, mas eu posso orar para Ele me livrar dessas coisas. Mas, eu tenho que parar com esse mas, eu estou de olho nesse mas aqui, cara. Mas é gaúcho, deixou de ser carioca, né? Misturou tudo. Jesus amado. É os guri, né? Mais um ponto aqui, ó. A casa fortificada, abrigo seguro, é a rocha, é Jesus, fundamento de grandes edificações. Só nossa crença nele nos deixará fortes. Mais um ponto, quem edifica a sua casa sobre a rocha tem um refúgio para os momentos de tribulação. Como a gente falou lá, né? Salmos 1, 3, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, qual dará fruto e prosperará no tempo certo. Tá, mas vamos conectar um pouquinho acima aqui, a gente falou ali da parábola, lá da quem pratica a palavra e quem não pratica a palavra. E antes dali, em Mateus 7, 21, Jesus diz assim também, ó. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A parábola parece servir para confirmar que não basta falar, é preciso fazer a vontade do Senhor, é preciso viver dessa sua palavra. Agora eu conecto com o Ministério Resgate, que é a minha praia. Querendo ou não, é a minha linhagem, é aquele Ministério Resgate. É a minha paixão, é algo que arde no meu coração. Mas quem não conhece o Ministério Resgate, é um ministério que funciona aqui, nesse momento é uma vez por mês, a gente trabalha de duas maneiras. O inside e o outside. Inside é dentro, o outside é fora. Quando a gente vai para os ministérios, vai no centro de recuperação, levar a palavra para os irmãos, para edificar a casa, porque são irmãos. E inside é quando a gente, uma terça-feira ao mês, que na próxima terça-feira vai ter, a gente tem uma reunião ali onde que a gente traz uma palavra e estudamos sobre como vencer as nossas emoções, vencer os nossos vícios, vencer os desejos que não convêm com a palavra, e a gente traz esse entendimento. Para quê? Para que a gente possa avançar, conhecer a palavra, entender o poder da palavra para transformar a nossa vida. Porque a palavra ela tem o poder, mas a escolha de viver esse poder é minha e de vocês. Eu preciso ter uma atitude pró. Eu não posso ser passivo, eu tenho que avançar. E aí ir para
para viver essa abundância, para viver tanta promessa. Eu não posso aceitar o inferno gritando no meu ouvido e morrer acreditando que aquilo é aquilo. Porque é isso que o inferno faz lá fora. Porque era para estar essa igreja lotada de gente, a gente já está indo para um espaço muito maior, cara. Mas as pessoas estão fechadas, não... Ah, peraí, mas que isso? Fiquei sabendo hoje que... Até a irmã aqui falou, dividiu lá com a minha cunhada, com a minha esposa, sobre... Numa escola... Pode colocar qualquer tipo de música, mas se for botar uma música cristã, tem que levar para a pessoa, para os diretores escutarem como é a música. Mas se botar uma música do bumbum, bababá, pode. Mas é isso que a gente vive lá fora, irmão. E o governo, o mundo jaz do maligno. E nós, como família bendita, né, família abençoada, precisamos pegar isso e lutar contra esse governo do mal que está aí fora. Trazendo entendimento da palavra. O resgate é isso, trazer esse entendimento, fortalecer e a gente avançar como ministério. Mas, para fazer a vontade de Deus é preciso conhecer essa vontade. E aí eu vou entrar aqui, não vou falar da vontade específica, mas eu vou te levar a ter a vontade ali, ó, que fala em Romanos 12, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas peraí, sacrifício, a gente não está mais... Não, sacrifício, vamos entender um pouquinho. O sacrifício é só eu me colocar para aprender. É isso que ele quer falar. Vamos aprender. Culto racional, buscar o entendimento no que está sendo explanado, do que nosso pastor vem nos trazer dessa palavra, e me permitir esse ensino. Esse é o sacrifício que eu preciso. Me permitir esse ensino, permitir que o meu coração receba essas palavras, não ter um coração duro, um coração ensinável, ser transformado no coração. Para não seres conformados com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento, renovação da mente. E tudo parte desse ponto. Tudo parte do entendimento que eu preciso aceitar a transformação da minha cabeça, da minha mente, para poder viver a família bendita, para viver essas bênçãos e essas promessas. Está tudo no quê? Eu me permiti ser transformado. Cara, muitas vezes as coisas não vão acontecer de um dia para o outro, a minha mente ainda não vai aceitar muitas coisas, mas sacrifício vivo, eu permaneço. E a palavra vai fatiando, pedacinho por pedacinho, até que vira um diamante, cara. Existem processos para a gente se tornar uma pérola, um diamante. Tudo vem bruto, mas o Senhor, Ele é fiel, cara. Se eu voltar um tempo atrás e contar o que eu vivia, o que eu era, o que eu pensava, o que eu sentia, e o que eu vivo hoje é muito diferente. Mas eu quero mais, e tem mais, e tem mais, e tem mais. Parece que esse mergulho não tem fundo, não tem fim, cara. Esse mergulho no Senhor, e eu sei que tem muito mais, e eu faço ainda muito pouco, e o Senhor é fiel ainda para que eu consiga viver com mais calma. Crendo que Ele é fiel. E Ele é fiel. Mas não é para fazer as minhas vontades, não. Ele é fiel para as coisas dEle. E eu preciso, como fala aqui no final, que diz assim, para que a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Porque eu ponho as minhas vontades, volta e meia, não, Senhor, essa aqui é a minha questão, deixa eu resolver.
mas meus governos, as minhas escolhas não foram boas. E ainda faço muitas escolhas equivocadas, mas o Senhor continua fiel. Tá, filhão, terror aqui, vamos de novo, e vamos de novo, e vamos de novo, e vamos de novo. Até quando Ele quiser me recolher. Agora podia chamar já. Chegou aqui, ó, momento louvor. Se quiserem chegar aí, meus irmãos, por favor. Coisa boa, né? O Senhor é fiel, cara. Vocês que estão vindo pela primeira vez aí, ó, recebe no coração de vocês essa mensagem. Essa mensagem especial para vocês aí, ó, que faça a diferença, que mude histórias, porque o Senhor muda a história. Muda a história. Ele ama mudar histórias. Aqui está o plano. Vamos lá. Quer mudar a sua casa? Quer mudar a sua vida? Quer ver o florescer de Deus em seus filhos? Então, primeiro, mude. Admita no teu próprio coração que não dá mais para viver desse jeito. Admita no seu coração o que está quadrado, o que não está legal. Porque tudo começa a partir de uma admissão. Senhor, não consigo. Jogo a toalha. Eu gosto muitas vezes de fazer uma metáfora, eu acho que é o nome, de um cara no ringue, apanhando, e Jesus ali, deixa eu entrar. Joga a toalha. Para de viver a migalha. Mas precisa admitir em seu coração. Olha o que diz em João 10:10. Jesus faz uma comparação do que esse mundo proporciona para a sua família e do que ele tem para a sua família e para a sua... No mesmo versículo, ele traz a negativa e a positiva. A negativa é o quê? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele não só parou na vida, ele podia parar, tem vida, mas tenham abundância. Esse não precisa não, irmãozão. Mas ver aquelas duas primeiras frases ali, né? Aquela primeira ali, o ladrão vem, ele está falando do mundo. O que o mundo oferece? É o que o inimigo oferece para as nossas vidas e para a nossa família. E eu preciso entender, quando a gente fala renovar a minha mente, eu preciso renovar minha mente para entender quais são as diferenças. Porque a palavra fala que existe um Deus desse mundo e existe Ele, com todas as possibilidades, com essa vida em abundância. Mas existe aquele também que mente para a gente. E no final te consome, leva tudo, filhos, vida, emoção, e rouba, deixa o cara mal. Muitas vezes deixa assim numa... E eu não sei o que tu vive, né? Mas ele é perfeito. Porque lá em João 5:24 diz assim: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E qual a promessa que tu quer viver? Família bendita? Tem um preço, irmão. Mas é um preço que vale a pena e não é pesado. É um preço bom. Posso te dizer que foi a melhor escolha que eu fiz. Fiz tantas escolhas
equivocadas na minha caminhada. E quando eu conheci a Cristo e essa família bendita, não troco por nada. Arranca uma perna minha, um braço meu, e eu continuo. Venho me arrastando, porque eu sei o quão bom é estar nessa casa, irmão. Quão bom é crer nessa palavra. Quão bom é sentir essa presença. Quão bom é olhar na cara dos meus irmãos e falar, cara, existe um Deus que transforma, meu irmão. Se eu contar a minha história, tu vai entender o que eu estou falando, porque eu falo assim, dá vontade de pegar o cara aí. Mas no final a escolha é individual, ela não é minha. O que eu posso fazer aqui é falar desse amor que me contagia, entendeu? Porque é esse amor que faz eu falar alguma coisa aqui para vocês, que me dá gás. Porque eu sou um cara na minha casa, no meu canto, faço as minhas atividades, busco fazer a minha rotina com a minha dificuldade. Mas aqui, cara, é Ele, meu irmão, é Ele desejando e mostrando, tem uma família bendita para ti. Amém. Glória. E é isso que tu quer, meu irmão? Uma família bendita? Amém. Você que veio hoje aqui, é uma palavra para ti. Tu quer uma família bendita, meu irmão? Minha irmã? Quer viver nesse amor de Jesus que transforma, que contagia, que muda tudo? Que faz tu olhar para os teus filhos e orar e desejar que eles cresçam cheio do amor, cheio do Espírito Santo? Ou que tu quer que o governo desse mundo seja o governo deles, desses desejos, de tudo que a gente consegue enxergar aos nossos olhos? Mas o amor do Senhor, a gente não enxerga muitas vezes nos olhos humanos. E aí eu preciso ativar a minha fé e ver quão bom Ele é. Porque Ele é bom. O amor dele dura para sempre, eternamente. E essa é a palavra para mim e para você.